Vídeo 20. Então, conhecemos o Gustavo e ele já entra sorrindo, brincando. Nós nos apresentamos, eu e o Rick, que éramos novatos, e trocamos uma ideia. Daí estávamos todos ali, eu, o Rick, o Leon, o Everton, o Jonas, que era português, o único português, e agora o Gustavo. E a gente conversa, e claro, tem que falar baixo, porque o velho e a velha dormem em outro quarto ali naquilo que seria aquele apartamento, né? E a gente fica trocando ideia e tal, e fica até tarde conversando. E o Gustavo tinha acabado de chegar do Brasil. O Gustavo morava há 1 ano em Portugal e casualmente no mês que nós chegamos, ele tinha ido passear em Porto Alegre, no Brasil. E o Leon nem tinha nos falado dele, ninguém ali tinha nos falado dele, então a gente estranhou quando disseram: ó, o cara tá aí, né? E o cara era o Gustavo. A gente conversou bastante, rimos muito porque o cara só falava bobagem e imediatamente eu me identifiquei com ele. Achei um cara legal, um cara pra cima, um cara que fazia a gente rir. E o Gustavo morava numa pensão no prédio ao lado do nosso, mas exatamente ao lado do nosso prédio. E além dele tinha outro brasileiro que morava em outro quarto ali no prédio dele, que vai entrar na história mais pra frente. Mas quem frequentava ali a nossa pensão era só o Gustavo. Daí, depois de muita conversa, o Gustavo vai embora. Daí, quando ele vai embora, todo mundo: pá, mas esse cara chato foi embora. E é um mala esse cara. E já tinham começado a chamá-lo de mala antes de nós chegar, né? Então já se referiam a ele como mala, o chato, o xarope, né? E não gostavam porque o mala não trabalhava. O mala simplesmente vivia da venda de bugigangas que vinham do Brasil, que eram biquínis, acessórios femininos, bijuterias, tudo que ele trazia do Brasil. E durante o ano, enquanto ele estava em Portugal, todo mundo fala da corrupção hoje no Brasil, né? Naquela época, as bugigangas dele chegavam nos aviões da FAB em Portugal. FAB, Força Aérea Brasileira. Como que esses produtos iam clandestinamente nos aviões da FAB, eu nunca fiquei sabendo. Mas era como ele recebia os produtos em Portugal. E, tendo esses produtos para vender, o mala simplesmente não trabalhava. Todo mundo trabalhava, ou fazia de conta que trabalhava, mas o mala simplesmente não fazia nada. Ele só entregava aqueles produtos para
gurias, para mulheres, e fazia suas vendas, e para ele bastava receber um troco uma semana, um troco outra semana, e ele pagava a pensão dele, comia e dormia. Esta era a vida do mala. Então ninguém gostava do mala. Eu me identifiquei e gostei do mala. E até perguntei para eles, pô, mas por que vocês odeiam tanto o cara, né? Não, o cara é chato, o cara só vem aqui contar história e não trabalha, e só come e dorme. Eu disse, tudo bem, né? Bom, eu disse que as coisas iam começar a acontecer, né? Já 2 dias depois, o mala bate lá, convidando para conhecer um bar que tinha ali próximo. Nós morávamos, essa rua que era uma subida onde nós morávamos, era a Damasceno Monteiro. Eu custei a aprender a pronúncia, em Portugal é Damasceno. Damasceno Monteiro. Eu dizia Damasceno, ninguém sabia que rua eu morava. Até eu descobri que eu morava na Damasceno Monteiro. Ficava próximo a Anjos, Areeiro, e era uma rua que subia e dava lá na Graça, lá no alto, numa das colinas já, das 10.997 colinas de Lisboa. E este bar que o mala queria nos apresentar era logo em seguida ali, caminhava-se 5 minutos a partir da nossa pensão, a gente chegava o nome do bar era Noites de Luar. A gente subia um pouquinho a Damasceno Monteiro e quebrava para a direita e descia um pouco, e o bar era um bar que não tinha cara de bar, era uma casa. Eu já estou contando que eu fui, né? Na verdade, ninguém queria ir, né? Todo mundo, não, porque tem que juntar dinheiro, porque eu quero ficar rico em Portugal. Eu, a princípio, já comecei a ver que em Portugal não se ficava rico com aqueles salários, nem que a pessoa não fizesse nada. E aquelas pessoas viviam daquela maneira, sem fazer nada. Não, não pode sair, não pode se divertir, não pode tomar uma cerveja. E não era a minha filosofia, né? E o mala convidou e eu disse, não, é festa. Ele disse, não, é um bar muito bom aqui e tá cheio de mulher. Eu digo, opa, vamos pra lá, né? E os caras já, né, todo mundo, o Leon, o Everton, o próprio Jonas, que era português, disse, ah, não, tu não vai conseguir nada com as portuguesas. Eu disse, bom, pelo menos eu vou lá para vê-las, né? Se eu não estiver nem próximo é que eu não vou conseguir nada, né? E naquela noite eu fui pro Noites de Luar com mala. Realmente era uma casa que não tinha nada de bar, tinha só uma plaquinha na frente com o nome do bar. Se batia na porta e alguém abria, e daí já lá dentro tinham vários ambientes. Era uma casa, né? Então tinha até uma esplanada, uma parte externa, tinha um outro ambiente fechado, com mesas e tudo, mas no nível que seria o nível da rua. E daí tinha uma descida muito estranha. Era um lombão, era uma descida. E aquilo era de madeira, era um piso de madeira. E eu disse, tinha vários, a música, cada ambiente desses tinha um tipo de música. Então na esplanada tocava uma música, ali naquele ambiente ao nível da rua tocava outra música. E eu comecei a descer aquele lombão que o mala disse, não, lá embaixo que é bom. E a gente desceu e lá embaixo realmente era bom. Era quase um subterrâneo.
mas era uma peça com o pé direito bem alto e tinha mesões enormes, como se fosse uma taverna mesmo. Algo assim, aqueles mesões enormes com bancos enormes de madeira, e lá tinha muita gente. E lá, além da música ambiente, o pessoal cantava e daí eu comecei a beber cerveja. E a cerveja ali era em canecos e canecos de vidro de meio litro. E eu disse assim, bah, é tudo que eu queria, era meio litro de cerveja. E como eu já falei, cerveja boa. Eu não queria mais nada, era escutar as músicas, não entendia as letras do jeito que o pessoal cantava, e muita mulher, muita mulher. E portuguesas, claro, muitas, e claro, outras nacionalidades, né? Mulheres que às vezes eu via falando e eu não sabia que língua era, né? Sentia que eram europeias, mas se eram suecas, dinamarquesas, russas, meu, não me pergunte porque eu não sei que língua aquelas mulheres falavam. E claro, eu com cerveja na mão já comecei a me embebedar, né? E eu e o Mala já começamos a rir, já começamos a brincar e arriscávamos até conversar com uma guria aqui, uma guria ali, mas realmente não avançávamos. Era uma coisa de dar aquela conversada e não avançar. A gente ficou bebendo ali muito tempo, mas muito tempo mesmo, e o tempo suficiente para mim me embebedar. Mas assim, ó, depois de tudo, de 1 milhão de histórias que eu te falei, de uma série de problemas passados, estar em Portugal, num bar, bebendo, e bebendo pra valer, e cada caneca daquelas com meio litro de cerveja, era tudo que eu queria na minha vida naquela hora. E eu via as mulheres mais lindas do universo, e tu vai dizer, mas as mulheres mais lindas do universo não eram as espanholas? E em outra hora não eram as europeias? E tu não falou que as gaúchas já foram? Olha, isto era de acordo com o momento. Cada momento da minha vida, onde eu estava, eu sempre tinha certeza que eu estava na presença das mulheres mais lindas do mundo. E agora tudo começa a acontecer, e acontecer em velocidade vertiginosa. E eu não vou mais poupar dinheiro e vou beber, se possível, tudo que eu puder e tiver direito. Este vídeo encerro aqui. Valeu!